Então, vamos começar falando sobre o que esperar de um doutorado na França. A questão aqui, vamos começar a falar de dinheiro, porque a gente quer bolsa, a gente quer um doutorado que seja pago, né? E aqui na França existem 3 modalidades principais de bolsa, ou de financiamento, né? Vamos usar a palavra financiamento. A primeira vai ser um financiamento que é você mesmo que financia. Então, você vai ser recebido por um laboratório, né? Se for uma pesquisa mais experimental, e você vai poder desenvolver a tua pesquisa, mas todo o custo de vida e tudo mais tem que ser bancado por você. Não vamos entrar muito em detalhe nisso daí, porque pouca gente vai estar interessada nisso. Segunda modalidade, é uma modalidade que eles têm aqui que é com empresa. Então, por exemplo, vamos pegar uma parte de energia nuclear na França, ela é muito forte, então tem muita usina nuclear. Então, as empresas de energia, por exemplo, elas vão contratar a pessoa, elas vão mandar ela para o doutorado, eles têm essa parceria com a universidade, e a pessoa ela vai desenvolver a pesquisa na universidade, os frutos dessa pesquisa vão ser levados para a empresa e é a empresa que paga o seu salário. E existe a terceira modalidade, que é uma modalidade no qual é o governo francês que vai financiar a tua pesquisa. Então, é uma modalidade no qual, ou um órgão de fomento, aqui na França é muito comum o CNRS, que é o equivalente do nosso CNPq. Então, existe esse órgão de fomento que pode estar pagando o teu salário, ou então a universidade, ela mesma, ela vai pagar o teu salário. Então, você pode ser contratado pela universidade. E aqui é muito importante esse ponto, porque o doutorado na França é um trabalho, então é um contrato de trabalho. O que eles chamam aqui na França é um contrato a tempo determinado, ou simplesmente CDD. Então, é um tempo, você vai assinar um contrato, normalmente um doutorado vai ser entre 3 e 5 anos, normalmente são 3, então você vai assinar um contrato por 3 anos, onde você você é um trabalhador da universidade, então você tem as suas obrigações de trabalhador, mas você também tem as suas, digamos assim, as suas regalias de trabalhador. Ou seja, você vai pagar imposto de renda, o teu salário bruto, ele é diferente do teu salário líquido, porque uma parte ela vai ser retida na fonte, mas, porém, entretanto, todavia e contudo, você tem algumas regalias, que é, por exemplo, você terminou o teu doutorado e você não encontrou um emprego, né, diretamente, você não encontrou um pós-doutorado, você tem direito ao seguro-desemprego. Então, você não tá na rua, você não tá na mão. Você pode ficar mais de 1 ano procurando trabalho e recebendo seguro-desemprego. Isso eu acho muito interessante. Outro segundo ponto forte é que você está contribuindo para a tua aposentadoria. Então, a partir do momento que você assinou esse contrato, né, esse CDD, você já está contribuindo, e se você for continuar na França, é um tempo que está sendo contado para a tua aposentadoria no futuro. Ao mesmo tempo, você tem as vantagens de estudante, sim, então você vai ter a carteirinha de estudante, onde você vai poder pagar mais barato a entrada para cinema, para show, etc. E você vai ter o bom desses dois mundos, que é você tem, né, a segurança do trabalhador, mas você tem ainda, né, as vantagens de ser um estudante. E falando do tempo do doutorado, como eu falei, o padrão deles é 3 anos. Alguns institutos, algumas pesquisas assim que demandam mais tempo, vai ter um 4º ou 5º ano, mas o geral são 3 anos de doutorado. Esses 3 anos eles podem ser prolongados, mas assim, para ser prolongado você vai ter que achar um órgão que financia a tua prolongação, etc. Então, coloca na cabeça que são 3 anos. Mas dá para fazer em 3 anos, porque diferentemente do Brasil, aqui a questão da carga horária de matéria que você precisa no doutorado ela é diferente. Então, por exemplo, eu lembro no Brasil que tinha algumas matérias que eram obrigatórias, matérias pesadas, que você tinha que fazer prova, então você tinha que estudar muito para as matérias e deixar um pouco a parte da pesquisa de lado. E aqui na França não, você tem sim algumas horas de formação que você tem que fazer, mas você escolhe. Então, por exemplo, na universidade onde eu fiz o meu doutorado, eram 100 horas que eu tinha que fazer durante os 3 anos de doutoramento. Então, eu escolhia as matérias que eu queria fazer. Então, se você quer fazer astrofísica, biologia molecular, você vai escolher as matérias que correspondem à tua pesquisa. Tem algumas matérias que são obrigatórias, então, ética da pesquisa, integridade científica. E no final, eles vão contar essas 100 horas e beleza. E as matérias aqui, normalmente, elas não têm prova. Então, é mais na forma de seminário, de palestras, que você precisa ir, marcar a tua presença e pegar tuas horas. Então, você tem muito mais tempo para dedicar para a tua pesquisa já desde o primeiro ano. E nesse quesito, acaba que você consegue desenvolver a pesquisa mais rápido. Um segundo ponto que eu quero trazer aqui é a questão do tempo dedicado por dia para a tua pesquisa.
Então, como a gente falou, o doutorado aqui ele é um trabalho, ou seja, você tem que ter uma jornada de trabalhador. Então, as pessoas aqui elas vão ficar muito mais atentas à hora que você chega, à hora que você sai do laboratório. Não é uma coisa que você precisa bater um ponto e chegar exatamente na mesma hora todo dia. Mas assim, você vai precisar dar uma justificativa, ok? Se hoje você não vai trabalhar porque você vai fazer um home office, você precisa mandar um e-mail pro teu orientador, você precisa explicar. Se você hoje só vai depois do meio-dia porque você tem um compromisso de manhã, você vai precisar dar esse tipo de satisfação. Então, sejam acostumados a trabalhar 7 horas por dia. Porém, é um trabalho. Então, você não vai ser cobrado de trabalhar fim de semana. Exceto pessoas que forem trabalhar mais com seres vivos, né? Então, experiência com ratos, com coelhos, às vezes, que precisa, né, alimentar esses animais, precisa ter um cuidado mais, que não pode ser deixado de lado durante o fim de semana. Aí sim, essas pessoas vão ter que ter um pouco de trabalho no fim de semana. Caso contrário, ninguém vai te cobrar de trabalhar fim de semana. Outra coisa muito interessante é, você tem férias pagas. E a quantidade de férias aqui que você pode ter é bem grande. Então, assim, são 50 dias úteis de férias por ano. Ou seja, dias úteis. O sábado e o domingo não conta como dia de férias. Então, por exemplo, mês de agosto, a Europa fecha. Mês de agosto, os laboratórios todos fecham e você é proibido de entrar na universidade. Com as exceções, que nem eu falei, de quem trabalha com seres vivos, né? Mas assim, agosto ninguém trabalha, todo mundo vai viajar. Você vai poder viajar porque o custo de vida na Europa, a questão de viagem é barata, então comprar um voo para Itália, para Espanha é bem barato. Então o pessoal vai viajar e tá de férias. O teu orientador não vai ficar te ligando, não vai ficar falando, ah, você tinha que estar trabalhando. Não. É um trabalho e eu acho que nesse sentido traz muita saúde mental pra gente, sabe? Então você não fica com essa cobrança de você ter que estar trabalhando 24 horas por dia, 30 dias por mês. Você tem a jornada de um trabalhador, você tem os teus hobbies depois do teu trabalho, você tem as tuas férias e você não sente que você está vivendo de uma esmola governamental. Você é realmente um trabalhador. Eu acho isso muito interessante de trazer aqui também. Num quesito desenrolar do doutorado, é bem semelhante ao Brasil. Então, você vai ter que fazer a tua pesquisa, vai ter que escrever uma tese, no final defender essa tese, a defesa, né, e a tese escrita. Geralmente, elas podem ser em inglês ou em francês, a maioria das universidades aceita os dois, então você vai ter essa opção. E o processo vai ser muito similar do Brasil, vai ter a banca que vai julgar, enfim, todo esse processo. Você também vai ter que ter um artigo, pelo menos, submetido, né, a uma revista com impacto de qualidade. E então, assim, não muda muito. O que muda é uma questão de conferência. Então, enquanto no Brasil, às vezes, é meio difícil você ir para conferência internacional, porque tem que ter a questão do financiamento e às vezes é meio complicado, na Europa isso é uma coisa padrão. Então, assim, quando tem conferências que são interessantes para você, e não importa onde sejam, às vezes são nos Estados Unidos, às vezes é na própria Europa, tem o dinheiro para mandar. Então você vai chegar na parte financeira da universidade, você vai falar da conferência, né? Vai falar com o teu orientador, se ele falar que ele quer te mandar, vai ter ali a documentação para assinar e eles vão pagar absolutamente tudo. Vão pagar a viagem, vão pagar a taxa de inscrição, vão pagar o hotel, vão pagar a alimentação, enfim, tudo. Então, para um quesito profissional é muito interessante, porque o teu network vai aumentar bastante, né? Você vai poder conhecer esses pesquisadores de outros países. E, ao mesmo tempo, para questão pessoal, é interessante. Você vai conhecer outras cidades, você vai viajar para outros países e sempre sobra um tempo para ir conhecer um pouco a cidade, sabe? Então, isso eu acho uma coisa bem interessante de ser falada aqui também. Então, eu acho que para esse primeiro vídeo a informação é suficiente. E agora no vídeo número 2... eu vou estar falando como que a gente vai encontrar uma oportunidade de doutorado, quais são os sites de procura que são mais utilizados para isso. Então, fica comigo pro próximo vídeo.